Se você é um motorista ou cobrador de ônibus ou ajudante de caminhão, saiba que você pode ter direito a uma aposentadoria antecipada no INSS. O motorista ou cobrador de ônibus, motorista ou ajudante de caminhão pode ter direito à aposentadoria antecipada antes de completar 65 anos, caso cumpra os requisitos da aposentadoria especial, a qual terá que completar 25 anos de trabalho na atividade e 86 pontos, o qual é encontrado somando idade e tempo de contribuição. Outra hipótese de se aposentar mais cedo é completando os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. A regra atual para a aposentadoria por tempo de contribuição é que deve completar 35 anos de contribuição e 63 anos e 6 meses de idade em 2024. Também terá direito a essa aposentadoria com o cumprimento de pedágio, que consiste em cumprir um acréscimo de tempo conforme o tempo que faltava para se aposentar na data da reforma, lá em novembro de 2019. Basicamente, terá que cumprir os 35 anos de contribuição, mais o pedágio de 50% ou 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos de contribuição naquela data. Para se aposentar por tempo de contribuição, se você trabalhou em algumas dessas atividades, pode ter o tempo aumentado em 40%, o que fará você completar os 35 anos de contribuição bem mais cedo. Renato trabalhou 20 anos como vendedor e 12 anos como motorista de caminhão pesado. No total, Renato tem 32 anos de tempo comum. Porém, Renato conseguiu comprovar em um processo que na atividade de motorista de caminhão pesado estava exposto à penosidade da atividade, ruído e vibrações acima dos limites de tolerância previstos na lei. A atividade exercida por Renato foi realmente nociva à sua saúde, pois sua jornada de trabalho como motorista de caminhão era extensa, muitas vezes dirigia à noite, realizando longas viagens pelas rodovias em um caminhão que fazia muito barulho e vibrava. Nesse caso, os 12 anos que Renato exerceu essa atividade serão aumentados em 40%. De modo que agora ele possui 16 anos e 8 meses nessa atividade. Sendo assim, somando-se os 20 anos como vendedor, Renato possui 36 anos e 8 meses de contribuição, ultrapassando os 35 anos exigidos para ter direito à aposentadoria e terá seu benefício concedido. Mas Renato só conseguiu esse acréscimo no tempo de contribuição porque conseguiu comprovar que exerceu uma atividade nociva à sua saúde, que é a grande dificuldade nesses casos. De todo modo, essas são possibilidades para que consiga se aposentar antes dos 65 anos de idade e receba o que é seu de direito. No caso dos motoristas ou cobradores de ônibus, o direito à aposentadoria antecipada se dá, inicialmente, em razão da penosidade da atividade. Mas o que é penosidade? Penosidade é sinônimo de doloroso, sofrido, angustiante. Ao realizar o transporte de pessoas em vias intermunicipais, principalmente em regiões metropolitanas, o trabalhador fica exposto a roubos, violência física, além do estresse do trânsito, necessidade de atenção e foco constante, postura inadequada, movimentos repetitivos, mudança de temperatura, contato com o público, ruídos, vibrações, todos esses fatores que tornam a atividade difícil e penosa. Para além da penosidade, o trabalhador também fica exposto a ruídos e vibrações excessivas. Os motoristas e ajudantes de caminhão, da mesma forma, exercem atividade penosa. As viagens longas são cansativas, exigem um nível de atenção elevado nas rodovias. Também há o risco de roubo da carga ou do próprio caminhão. A postura não é adequada. Alguns caminhões não têm ar-condicionado. Outros são muito barulhentos, carregam carga pesada, o que torna a viagem mais difícil, entre outros fatores, incluindo ruídos e vibrações excessivas. O que acontece é que a documentação fornecida pelas empresas para a comprovação da nocividade dessas atividades normalmente não apresenta todos os fatores, o que prejudica a concessão da aposentadoria direto no INSS. O INSS realiza uma análise básica da documentação, sem avaliar a realidade da atividade. Sendo assim, se o documento não está favorável, a aposentadoria será negada, independentemente se o documento está certo ou errado. Entretanto, trabalhando de forma inteligente no processo, mesmo que a documentação fornecida pela empresa não esteja favorável, é possível conseguir a aposentadoria com ação na justiça.
Para que essas atividades sejam consideradas como especiais, as atividades exercidas antes de 28 de abril de 1995 são comprovadas por categorias profissionais, ou seja, através da profissão mesmo. Para isso, é utilizada a carteira de trabalho, que consta as anotações da profissão exercida e o período trabalhado. Se você trabalhou em uma dessas atividades antes de 28 de abril de 1995, mas perdeu sua carteira de trabalho na qual constava o contrato de trabalho com anotação, não se preocupe, pois existem outras formas de comprovar o exercício dessa atividade. Para atividades posteriores a 1995, o documento principal que você deve possuir para o processo de aposentadoria é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que deve ser fornecido pela empresa. Isso porque, após essa data, não é mais possível o enquadramento por categoria profissional, devendo ser comprovada a exposição a agentes nocivos, como ruído e vibração acima do normal, por exemplo. As empresas têm a obrigação legal de fornecer o PPP ao trabalhador na ocasião da rescisão do contrato de trabalho, mas algumas não fornecem. De todo modo, pode ser solicitado pelo trabalhador a qualquer tempo e a empresa obrigatoriamente deve fornecer, podendo sofrer penalidades se não o fizer. Já nos casos em que a empresa esteja fechada, é possível comprovar a nocividade da atividade para conseguir uma aposentadoria antecipada através de prova emprestada de outra pessoa que se aposentou utilizando tempo nessa atividade. Também através de perícia indireta, em empresa similar àquela que você trabalhou. Existem diversas formas de comprovar a nocividade da atividade para aposentar o motorista ou cobrador de ônibus, motorista ou ajudante de caminhão de forma antecipada, mas é essencial que o trabalho no processo seja muito bem feito, com a adoção de estratégias adequadas para alcançar o êxito do processo. Em resumo, caso você tenha trabalhado nessas atividades, tenha em mãos carteira de trabalho e PPP para o início do processo, mas caso você não tenha, saiba que não é motivo para desistir de se aposentar, pois ainda é possível comprovar o exercício da atividade e a exposição a agentes nocivos à saúde de outras formas. Não existe um valor determinado para a aposentadoria do motorista ou cobrador de ônibus, motorista ou ajudante de caminhão. A realidade é que cada trabalhador terá um valor de aposentadoria diferente. Isso acontece porque o valor do benefício é o resultado de um cálculo que leva em consideração o histórico de salários de cada um. As regras de cálculo podem apresentar variações que deixam o valor-benefício maior ou menor. É importante que já no início do processo seja solicitada a aposentadoria na regra que lhe for mais vantajosa, para que não receba menos do que tem direito. Se você exerceu uma dessas atividades e pretende uma aposentadoria antecipada, antes dos 65 anos de idade, seja especial ou por tempo de contribuição, saiba que a chance de você conseguir sua aposentadoria direto no INSS é muito baixa. O pedido no INSS precisa ser muito bem realizado, com petição demonstrando suas pretensões e ampla documentação que possa ser utilizada como comprovação do seu direito, para que as chances de êxito em recurso ou em ação sejam maiores. O advogado especialista em direito previdenciário possui conhecimento sobre como conduzir o processo e de todas as ferramentas disponíveis para que o direito seja comprovado e reconhecido, o que aumenta as chances de êxito, mesmo que o pedido seja negado pelo INSS. Você não precisa de advogado para entrar no INSS ou com recurso. Entretanto, pode acabar desistindo de se aposentar de forma antecipada por conta das negativas que vai receber do INSS e acabar perdendo a oportunidade. Os motoristas e cobradores de ônibus, motoristas e ajudantes de caminhão têm a oportunidade de se aposentar antes dos 65 anos através da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. No entanto, o direito de se aposentar antes depende da comprovação de que a atividade exercida é especial, seja por categoria profissional nos períodos anteriores a abril de 95 ou pela exposição a agentes nocivos, como ruído, vibrações e penosidade da atividade, nos períodos trabalhados posteriores a abril de 1995. Em razão dessa necessidade de comprovar a especialidade da atividade, a concessão da aposentadoria pode ser dificultada pelo INSS.
o que não impede o ganho em fase de recurso administrativo ou em ação judicial. A estratégia adequada para cada caso deve ser adotada por advogado especialista em direito previdenciário. Mesmo diante da complexidade e demora do processo, conclui-se que é vantajoso para esses trabalhadores, tendo em vista que pode gerar direito aos valores atrasados, além de trazer a aposentadoria de forma antecipada antes dos 65 anos de idade, com renda superior ao que teria na aposentadoria por idade.